Olá, querido, olá, querida. Hoje nós iremos falar de uma reflexão muito bacana. Os 3 segredos de Abrão ou Abraão, porque Abrão se tornará Abraão mais tarde. Quando Deus faz a promessa a Abrão, existe alguns desafios que ele tem que cumprir. Por quê? Porque quando Deus faz a promessa, quando Deus escolhe, Deus ele não manipula ninguém. As pessoas têm que ir de coração, de vontade própria. O próprio Deus fala isso quando nós lemos aí no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, que cada um tem que carregar a sua cruz e negar dia por dia. Então Jesus, o próprio Deus, ele faz a promessa, mas ele não obriga ninguém a querer seguir os seus caminhos. Então Deus dá o livre-arbítrio para cada pessoa que quiser o que seguir. Só que quando Deus faz a promessa e que alguém, o homem ou a mulher de Deus, querer andar nos seus caminhos, das suas promessas, Deus começa a abençoar e escrever uma nova história. Nós sabemos aí que Abrão, ele tem 75 anos quando Deus faz a promessa. Ele está agora na cidade de Ur, na Mesopotâmia, lá junto com seus pais. E segundo a tradição judaica, seus pais eram pagãos, ou seja, tinha uma fábrica de ídolos. Aí Deus achou graça na vida de Abrão e faz a promessa. Só que nesta promessa existe 3 segredos para que ele seja abençoado por Deus. E eu quero citar esses 3 segredos da vida de Abrão, que se tornará Abraão mais tarde. Quero trazer o texto para você que está escrito aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Queridos irmãos, aqui, além da promessa ser feita, Deus lança um desafio para a vida de Abrão. Por quê? Porque quando Deus faz a promessa, não significa que tudo que Deus faz para você vai te abençoar, seja de mão beijada. Às vezes existe ali um desafio para mim, para você, uma luta para que Deus possa te abençoar. Porque, querido, quando nós lutamos por aquilo que Deus tem conosco, tem para nós, se torna mais valorizado para mim e para você. Assim foi também com a terra prometida na vida do povo de Deus, quando Josué estava ali levando aquele povo, teve muito desafio. Deus fez a promessa da terra prometida, mas existiam vários desafios para que eles chegassem aqui naquela terra e Deus abençoar. Então o primeiro segredo na vida deste homem de Deus, na vida de Abrão, que se tornará Abraão, sabe qual é? É o primeiro segredo, ele diz, ora, disse o Senhor, Abrão, sai da tua terra. É a renúncia que este homem vai fazer, a renúncia. Ou seja, ele vai renunciar à sua parentela, à sua casa e vai atender ali o pedido de Deus. Então, o primeiro segredo é renúncia para que Deus possa te abençoar. Quando nós renunciamos às coisas que não agradam a Deus, mesmo que seja da família, de pessoas próximas, mesmo aquilo que você ama, Deus começa a ter planos novos para você te abençoar. O segundo segredo, Deus diz assim, no mesmo versículo, ele diz assim, da casa de teu e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele deu uma ordem. Só que aqui, o segundo segredo na vida de Abrão, para ele, o segundo desafio ou segredo, é obedecer à voz do Criador. Deus dá uma ordem. Agora, ele obedece ou não? Porque Abraão está bem confortado com a sua parentela, com a sua família, mas se ele quer viver coisas novas, ele tem que renunciar, que é o primeiro segredo, mas também tem que obedecer à voz do Criador, porque a voz do Criador, ela é a melhor voz que existe para o homem e para a mulher de Deus. A obediência, querido, o que é obediência? É fazer, ou seja, aquilo que te foi mandado. Então agora ele obedece à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, Deus começa a abençoar.
Deus começa a prosperar, Deus começa a te dar coisas novas. Então, o segundo segredo, ele obediência, ou seja, ele obedeceu à voz de Deus. O terceiro segredo, Deus está dizendo assim, ó, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele não está vendo nada, ele não sabe para onde ele vai, mas uma coisa ele sabe, ele já renunciou, ele já obedeceu e agora o terceiro segredo de Abraão, para mim e para você, é que ele tem fé para acreditar na voz de Deus, para acreditar no Deus que está chamando ele. Ou seja, Abraão não sabe para onde ele vai, ele só sabe que Deus fez a promessa e ele vai ter fé para acreditar na palavra de Deus. Ou seja, então a fé, ela faz o impossível acontecer. Aí se cumpre, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé são coisas que nós não vemos, mas é convicção de que esperamos. Abraão, ele não está vendo nada agora, mas ele está acreditando. O que é fé? É um sentimento total de crença. Você resolve acreditar ou não. Então, o terceiro segredo é a fé. Ou seja, primeiro, renúncia, segundo, obediência, terceiro é a fé. E Deus começa a mover e transformar a vida de Abraão e da sua parentela. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.